E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Isso aqui está em Lucas capítulo 24, versículo 32. Conta a história de dois discípulos de Jesus que estavam em Jerusalém na ocasião da morte dele, mas quando ele morreu, eles voltaram para casa. E com o coração pesado e triste, claro, por tudo que tinha acontecido. E quando eles tiveram a revelação de que aquele estranho que tinha se juntado a eles no meio do caminho era o próprio Jesus, que havia estado na morte e agora havia ressuscitado, eles ficaram com um coração alegre e voltaram correndo para Jerusalém, para poder se encontrar outra vez com os discípulos que ainda estavam lá. Mas interessante é exatamente essa frase: nos ardia o coração quando ele nos expunha as Escrituras. Sabe, eu tenho certeza que todos nós que somos cristãos e amamos a Jesus, e amamos o Evangelho, nós queremos um coração que arde, um coração cheio de intensidade. É muito triste você viver a vida cristã de uma maneira cinzenta, sabe? De uma maneira seca, sem graça. E por mais que a vida cristã seja maravilhosa e que todos consigam entender que ela é maravilhosa, e todo mundo fala, Deus é bom, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, mas a vida de muitos filhos de Deus, e a nossa, muitas vezes, é uma vida fria, morna, sem graça, sem sal, desprovida desse arder no coração. E é normal e comum demais que as pessoas peçam por avivamento. Reavivar é exatamente a figura de uma fogueira que está se apagando e que você vai abanar, sabe, balançar, lançar vento sobre o fogo para que o fogo acenda outra vez, arda outra vez. E é uma das coisas que a gente mais conversa aqui no vlog com as pessoas que nos ouvem, é exatamente isso: como fazer o meu coração amar Jesus, ser apaixonado por Jesus, arder de amor por Jesus. Muitas pessoas estão buscando esse avivamento. As pessoas têm procurado em muitos artifícios, em muitas estratégias. Alguns procuram em encontros e retiros afastados e cheios de experiências sensoriais, cheios de artifícios emocionais. O verdadeiro avivamento, ele não é uma coisa emocional. Por mais que afete a nossa emoção, por mais que a nossa emoção seja cativada pela pessoa e pela figura de Jesus, não é uma reação emocional o avivamento. O avivamento é algo ainda mais profundo. O nosso coração arde. Quando o nosso coração arde, ele arde quando o Senhor nos expõe as Escrituras. O arder no coração na Bíblia está sempre relacionado com as Escrituras, com compreensão das Escrituras. O verdadeiro avivamento é a renovação do amor pela Bíblia. É a renovação da sua paixão pela leitura e compreensão das Escrituras. Não há avivamento verdadeiro que dispense o reencontro com a verdade de Deus na sua palavra, sem o entendimento pleno do que Deus nos apresenta na sua palavra. Esse entendimento não é necessariamente o conhecimento total e completo de todas as circunstâncias e de todos os ambientes socioculturais e políticos e as implicações. Talvez, se você tiver acesso a esse estudo tão profundo das circunstâncias bíblicas, que muitas pessoas chamam de teologia, mas teologia não é isso. O que eu estou apresentando aqui é uma verdadeira teologia. E se você tem acesso a esse estudo, dê graças a Deus e siga nele. Conheça tudo o que você puder das Escrituras. Tudo, sério mesmo. Mas o verdadeiro conhecimento das Escrituras que aviva o crente, que renova o crente, é aquele que diz assim: cada porção da Bíblia é prática na minha vida. Cada porção escrita nesse livro, ela precisa ser lida e o mais rápido possível praticada na minha experiência. Para cada versículo aqui tem algo que diz respeito a nós. Por um lado, a Bíblia aponta inteira para Jesus, e todos os versículos da Bíblia de alguma forma se relacionam com o Filho de Deus e com a obra dele a nosso respeito. Mas por outro lado, há sempre uma implicação de cada versículo na minha vida, na minha história. Cada versículo precisa mudar o que eu sou.
Esse é o verdadeiro avivamento, quando a Bíblia se torna a sua maneira de viver. E você começa a viver pelo que a Bíblia diz e viver somente o que a Bíblia diz. E cada decisão você submete ao crivo da palavra de Deus. Isso é, por um lado, é difícil de experimentar, sabe? Porque no nosso dia a dia a gente tem pouco contato com a Escritura. Essa é a verdade. Nós temos gastado o nosso tempo de muitas outras formas. E investido a nossa paixão, investido o fogo do nosso coração em muitas coisas que não são a palavra de Deus. Mas por outro lado, é perfeitamente possível viver essa experiência, desde que você tenha uma vida real de leitura e compreensão das Escrituras. Eu tenho uma lousa inteira escrita ali de assuntos para conversar com vocês. E são coisas importantes, algumas delas, outras podem esperar um pouquinho, especialmente as que dizem respeito a relacionamento. Eu quero esperar um pouquinho, porque tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, falando desse tipo de assunto. Por mais que exista outras coisas que precisem ser abordadas, a cura para todas as doenças dessa geração e de todas as outras, mas essa que nós estamos vivendo, a cura para todas as doenças é o relacionamento sadio, normal, sincero e apaixonado com o livro, com a Bíblia. A Bíblia apresenta todas as soluções para todas as dificuldades que todos os seres humanos enfrentam em todos os momentos da sua vida. Talvez você não saiba qual versículo usar e nem qual a maneira correta de ler a Bíblia para extrair essas soluções, para extrair esses treinamentos, essas regras, essas soluções, essas curas e todas essas coisas que estão aqui. Talvez você e eu ainda não tenhamos experimentado tudo o que a Bíblia tem para nós. Mas eu gostaria de investir um pouco do tempo do vlog em falar para vocês sobre como a Bíblia tem me ajudado, como a Bíblia tem sido o motivo de tudo o que acontece aqui, de tudo que vocês podem ver aqui e muito mais do que vocês não podem ver, de mudanças que não são documentadas, de mudanças que são impossíveis de ser percebidas, curas interiores, curas exteriores, por causa da palavra de Deus, salvação dos meus amigos, salvação da minha família, meu aperfeiçoamento, eu me tornando uma pessoa melhor porque a Bíblia me diz quem eu devo ser. E nesse assunto sobre como ler a Bíblia e como entender a Bíblia e como viver a Bíblia, a gente vai falar de tantas e tantas e tantas coisas que talvez esse devesse ser o único assunto a ser abordado aqui. A Bíblia e ela somente. E o Jesus que a Bíblia nos apresenta. Essas férias, por incrível que pareça, foi um tempo curto, mas essas férias me fizeram enxergar algo que eu já sabia, mas, enfim, ficou muito evidente. O quanto esse livro é especial e o quanto ele é necessário para a solução de todos os conflitos que surgem na humanidade, na sua vida, na minha vida. Eu queria falar desse livro. Talvez você pense assim, poxa, o Davi sempre fala. Graças a Deus, nós temos falado sobre ele. Mas eu queria falar especificamente sobre como entender a Bíblia, como ler a Bíblia e como fazer da sua Bíblia uma companheira para a vida toda. Acho que esse vai ser o assunto por algum tempo aqui no vlog. Pessoas de muitas vertentes teológicas diferentes assistem ao meu canal e eu sempre penso em uma maneira de ajudar todas elas, por mais que isso seja praticamente impossível. Eu me esforço, mas eu queria falar de uma maneira que todas as pessoas pudessem viver e entender. Eu queria falar de coisas que são importantes para todas as vidas, independente de se você é pentecostal da canelinha de fogo ou se você é presbiteriano geladeira, sabe? Tanto faz, tem presbiteriano que não é geladeira, tem pentecostal que não é canelinha, mas eu estou generalizando. Mas independente da sua orientação teológica, digamos assim, que você pudesse praticar essas coisas, que você pudesse ter essas experiências que eu vou narrar aqui, que eu estou narrando aqui. Até o próximo vídeo, eu gostaria que você fosse na sua estante, tirasse a sua Bíblia de lá, tirasse o pó que está acumulando nela e voltasse a olhar para ela como central na sua fé. Se você tem uma banda, e a música é algo importante no seu relacionamento com Deus, como é na minha vida, faz assim, vai ensaiar, ensaia 10 horas, mas gasta algum tempo lendo a Bíblia com o resto dos integrantes. Leia o Salmo 150, com todos eles.
Leiam e entendam o Salmo 150, falem sobre ele, falem como esse salmo afeta a sua vida. Se você é pastor, leia Jeremias, onde ele fala, se não me engano, Jeremias 23, eu vou deixar aqui na descrição, onde ele fala sobre quais são os pastores que agradam a Deus. Se você é um membro da igreja e aparentemente sem função, você é um simples espectador, leia 1 Coríntios 12, você vai perceber que todos os membros do corpo têm função. E se você é alguém que tem experimentado essa mornidão e frieza na sua maneira de se relacionar com Deus, leia Lucas esse Lucas 24 que a gente leu. Essa devia ser a missão de todo mundo. E como em todo vídeo eu tenho deixado uma missão para vocês, ou uma hashtag, ou algo, um chamado para ação, eu queria convidar vocês a ler Lucas capítulo 24, do versículo 13 ao versículo 35. Leiam esse trechinho. Espero que ele fale ao coração de vocês, como ele falou ao meu, e a gente vai conversando mais sobre isso no decorrer do caminho. Assim como Jesus fez com esses discípulos, né? A gente vai conversando mais sobre isso no decorrer do caminho. Bom, obrigado pelo seu tempo, obrigado por me receber de volta no seu YouTube. Você que estava com saudade do vlog, esperando que ele voltasse, muito obrigado pelo sentimento a mim dedicado. Não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, de deixar o seu comentário, falar: oi Davi, tô passando por aqui, sei lá, me contar como tá a sua vida. E a gente vai continuar essa caminhada. Sempre é bem difícil gravar o primeiro vídeo depois de um tempo sem gravar, então me desculpem pela maneira atrapalhada. Um abraço, até o próximo vídeo e